Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Eu sou a professora Arlene de Carvalho e estou desenvolvendo aulas de matemática para vocês. Sou professora da rede municipal, aqui do município de Guaíra, e estou atendendo aqui nas videoaulas os quartos e os quintos anos. Aos pais, professores e demais alunos que também acompanham as nossas aulas, sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder contribuir com o aprendizado. Vamos lá então, quarto ano. Nós estamos trabalhando ainda o sistema de numeração decimal com vocês e vou relembrar algumas situações da aula anterior. Olha aqui, relembre-se, os algarismos indo-arábicos distintos são 10. Coloquei a palavra distintos aqui em destaque na cor vermelha para vocês saberem que eles são diferentes. Distintos quer dizer diferentes. Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são todos os algarismos diferentes que nós temos para escrever uma infinidade de números que quisermos escrever. Tá, continuando também, vou apresentar para vocês o quadro de ordens. E o quadro de ordens, eles aparecem de acordo com as suas classes. Nós também estudamos na aula anterior. Olha só, aqui na classe das unidades, eu tenho as 3 primeiras ordens. É a ordem da unidade, dezena e centena. Na classe dos milhares, eu também tenho mais 3 ordens. Sempre será assim. Toda classe, ela possui 3 ordens e vai aumentando sucessivamente, tá? Então, primeira, segunda, terceira, pertence à classe das unidades. A quarta, a quinta e a sexta ordem pertence à classe dos milhares. A sétima, a oitava e a nona pertence à classe dos milhões. E assim vai seguindo. Coloquei aqui um número para trabalhar como exemplo com vocês. Veja o número 2375. Vou apresentar ele aqui na ordem das classes para vocês. A gente começa colocando o número sempre a partir da primeira ordem e nós vamos sempre da direita para a esquerda. O número 5 vale 5 unidades, o número 7 vale 70 unidades, porque ele está na casa da dezena, ele vale 7 dezenas, que são 70 unidades. O número 3 está aqui na ordem das centenas, então ele vale 300 unidades, ou seja, 3 centenas. E o número 2 está na ordem dos milhares, e ele vai valer 2.000 unidades, né? Ou seja, 2 unidades de milhares, tá bom? Só para a gente relembrar. É tão importante essa questão do número, da gente colocar para o aluno que cada classe de unidades, ou de milhares, ou de milhões, cada classe tem 3 ordens, porque tem até professores que quando eles apresentam um número, por exemplo, esse número da tela, tem professor que coloca o ponto para separar, né, de 3 em 3, de acordo com a ordem das classes. Então, às vezes, o número 2375, em alguns cadernos dos alunos, ele pode aparecer dessa forma, como eu coloquei aqui. Basicamente, eu não gosto de trabalhar assim com os meus alunos, porque se o aluno errar por um descuido, ele puxar e ao invés dele fazer um pinguinho ali para separar essa primeira classe, ele colocar uma vírgula ao invés de um ponto, o número já fica totalmente errado. Sabe por quê? Quando eu coloco uma vírgula, eu separei esse número aqui inteiro e esse daqui eu separei ele como pedacinhos decimais. Então, seria 2 inteiros e 375 milésimos. Eu já não teria mais 2.375. Como isso pode acontecer? Geralmente eu peço para o aluno escrever assim, ó, sem pontuação nenhuma.
né? Não separar, separar só na imaginação, tá? Continuando, olha a decomposição desse número aqui, 2.375. Como o 2 está na unidade de milhar, eu sei que ele está sendo multiplicado por 1.000. Então, fica 2 vezes 1.000. Mais o 3, ele está na ordem das centenas. Cada centena vale 100. Então, 3 vezes 100. Mais o 7, ele está na ordem das dezenas. E a dezena vale 10. Então, é 7 vezes 10. E, por final, nós temos aqui mais o 5, na ordem das unidades, vale 1. Então, 5 vezes 1 está decomposto aí, fiz a decomposição de acordo com a ordem das classes, só para vocês relembrarem e aprender um pouquinho mais. Vou apresentar uma situação interessante também com o número 2.375. A gente diz que todo número tem um antecessor, um número que vem antes dele, e tem também um sucessor, que é um número que vem depois dele. Mas o número 0, que é o algarismo 0, ele não tem um antecessor, porque ele é o menor de todos. Então, eu coloquei ele aqui também, mostrando para vocês o número e um antecessor e um sucessor. Eu escolhi o 2.375, porque eu já estou aqui trabalhando com vocês esse número, né? Então, ele tem um antecessor, que é 2.374, e ele tem um sucessor, que é um número maior do que ele um pouquinho, que é o 2.376. E coloquei o 0 só para título de conhecimento, tá? Que é importante você saber. O 0 não tem antecessor, e a gente escreve não tem. E sucessor ele tem, porque o próximo vizinho dele maior é o número 1, tá bom? Até aí, quarto ano, só para a gente ir fixando essas coisas na nossa memória, tá? Esse exercício aqui eu não vou passar um para vocês, porque a ideia aqui é a professora lá da tua escola passar para você depois, tá bom? Seguindo, vamos treinar? Então, vamos lá. Um exercício para vocês colocarem aí. Escreva quantas ordens e quantas classes possuem estes numerais. Aí, coloquei alguns numerais para vocês. O primeiro, como sempre, eu já deixei resolvido. Olha, a questão A, 532. Tem 3 ordens, porque cada número que eu escrevo, os algarismos dele representam uma ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4, 5, de acordo com quantos algarismos tem o numeral. Então, aqui no caso 532 tem 3 algarismos diferentes, né? Então, 3 ordens. Aqui, 1296, 4 algarismos, 4 ordens. Tá? 3 ordens e uma classe. Por quê? Ele pegou só a classe das unidades, unidade, dezena e centena. Ele não ocupou a classe dos milhares, tá bom? Então, eu vou falar 1, 2, 3, vou ficar aqui de estátua, aguardando vocês fazerem um cabeçalho legal para nossa aula e copiar esse exercício e resolver, e logo em seguida eu já venho com a resolução, tá bom? 1, 2, 3, estátua. Tranquilo, resolveram? Já vamos partindo aqui para os resultados. 532 nós já tínhamos visto. 1296 tem 4 ordens e 2 classes. Ah, não pegou toda a classe dos milhares, mas pegou ali a unidade de milhar. Então, já envolveu 2 classes. 345.913 tem 6 ordens e 2 classes. Esse número, por ser bem maior, ele já pegou as 2 classes inteiras, né? O 87, ele tem 2 ordens e uma classe.
E o número 207 tem 3 ordens e uma classe. Tranquilo? Acertaram? Se acertou, parabéns, faça o seu certo aí. E quem não acertou, parabéns por ter tentado. Agora você pode corrigir, faça sempre a lápis, porque daí você pode apagar e corrigir com a professora. Vamos para o próximo. Esse aqui eu espero que todos façam. Pessoal, assim, na escola, a professora de vocês propõe uma atividade e o aluno deve fazer. Aqui, eu estou propondo para vocês e vocês também devem fazer, por obrigação, como se fosse a professora lá na sala de aula, porque só assim nós vamos estudar para valer e acompanhar os conteúdos. Então, decomponha os numerais seguindo corretamente a ordem das classes. Também já resolvi o primeiro, 465. 4 vezes 100, porque ele é centena. 6 vezes 10, porque o 6 está aqui na ordem das dezenas. E 5 vezes 1, porque o 5 está na ordem das unidades. Sempre a gente separa uma multiplicação com o sinal de mais. 4 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 5 vezes 1. Ok? Então, eu vou ficar de estátua para você copiar e resolver. Faça rapidinho e bonito. 1, 2, 3, estátua. Certinho, já resolveram? Então, vamos só corrigindo aqui rapidinho. Olha, a questão B, que a questão A eu já havia feito. Então, começando da questão B. 3 vezes 1000 mais 2 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 1 vezes 1. Questão C. 9 vezes 1000 mais 8 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 1. Questão D, 2 vezes 1000 mais 0 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 5 vezes 1. Só uma observação aqui nessa questão D. Se a sua professora, quando tem o 0, ela fala que você não precisa pôr esse termo aqui, tudo bem, faça como a professora ensinou. Eu, particularmente, peço para o meu aluno colocar. Eu prefiro que seja assim. Porque eu sei que 0 vezes 100 vai dar 0. Acho legal o aluno pôr para saber ali o valor, tá bom? 74, 7 vezes 10 mais 4 vezes 1. Resolvido? Pessoal, de exercícios, a professora tinha preparado esses para vocês para hoje. Porém, nesse momento, eu vou desenvolver com vocês um jogo. Um jogo com os números naturais, que você vai poder aproveitar esse jogo, não só para essa regra do jogo que eu vou passar para vocês, mas vocês vão poder aproveitar para brincar de sucessor e antecessor, para fazer outras adições, subtrações, assim, os cálculos que você quiser. Porque esse jogo, você vai usar peças e isso é interessante. Coloquei aqui o maior número de 3 algarismos, adicionado 3 vezes. Depois eu vou explicar isso aí para vocês. E coloquei as disciplinas envolvidas: matemática, educação física e arte. Educação física, porque quando nós trabalhamos jogos, eles todos estão envolvidos com atividades físicas que fazemos. A arte, porque você vai trabalhar a arte na confecção do jogo. E a matemática, porque a matemática ela é envolvida em todas as disciplinas, principalmente neste jogo que envolve cálculos, que envolve numerais e medidas, né? Então, o aluno está bem inserido na matemática quando confeccionar este jogo. Então, aqui, você vai precisar de papel em branco. Esse papel em branco, se você não tem sulfite em casa, pode ser uma folha do caderno de desenho, ou ainda você pode aproveitar uma caixa vazia, uma caixa de sapato, e aquele lado que não é branco, mas ele aparece assim num tom marronzinho claro, dá para fazer também utilizando uma caixa de sapatos, sem problemas, tá?
a tesoura sem ponta, de preferência, se vai usar a tesoura da mãe em casa, a mãe tem que estar por perto, porque ela é uma tesoura mais perigosa, né? E vai também precisar de régua. Não coloquei ali porque tem uma ideia do aluno usar régua ou usar um copo para fazer um círculo. Ele vai escolher o modelinho da ficha dele. Fazer fichas de 0 a 9 e também deixar o caderno ajeitadinho aí no lugar para poder você usar para somar os pontos. Lápis e borracha para as atividades. Eu coloquei aqui conforme eu montei no meu computador. Por quê? Como eu tive mais tempo para organizar, então eu montei uma tabelinha no computador, né? Criei os números dessa forma. Mas você vai fazer tudo à mão aí em casa, então você não precisa se preocupar de pôr eles assim. Eu preciso de montar as fichas, todas elas, para recortar assim os números em papeizinhos. Então eu vou pôr número de 0 a 9, um para cada um. O 6 e o 9, eles são muito parecidos, então eu coloco no 6 um tracinho embaixo para não confundir com o número 9, tá? Eu falei para você usar o copo, porque pegando o copo e circulando, você, ao invés de você fazer a sua fichinha quadrada, você pode fazer a fichinha redonda, tá? Usando um copo e organizando. Na hora de colocar o número na ficha, coloca o número com o lápis de escrever e bem fraquinho, senão ele pode aparecer do outro lado. Eu ia sugerir para vocês, para pegar assim aqueles calendários velhos que não se usa mais, que tem um número grande, recortar, já ficava uma fichinha. Só que ele é fino, ele aparece do outro lado, a não ser que você cole ele primeiro num material mais grosso, né, para depois você recortar. Olha a regrinha do jogo, cada jogador fica com suas 10 fichas em cima da mesa, viradas para baixo e mexe bem para não reconhecê-las. Naquela tabela eu fiz 2 jogos, um para mim e outro para um aluno, para eu trabalhar junto com o aluno. Aqui eu vou jogar sozinha, só para vocês entenderem como que é este jogo, tá? Cada um escolhe 3 fichas aleatoriamente, e o ponto será o maior número de 3 algarismos formados. Então, já já nós começamos a jogar. Vai fazer isso por 3 vezes e fazer a soma das 3 parcelas. O maior resultado é o vencedor. Certo, pessoal? Então, assim, esse joguinho eu vou desenvolver ele aqui agora. Vou mudar de câmera, de ambiente e depois vocês vão ver como que nós vamos trabalhar esse joguinho. E já vou passando para vocês que aqui esse jogo já é o final da nossa aula, tá? E vocês vão aprender a jogar. Não vão conseguir esse joguinho na internet dessa forma, porque esse jogo é um jogo que a professora Arlene criou para trabalhar lá na sala de aula com os meus alunos. Mas você vai aprender porque é muito fácil de fazer. E você, terminando esta aula, assista também a aula do 5º ano, porque lá na aula do 5º ano eu propus um desafio e eu propus também um brinde para fazer sorteio. E esse desafio ele vale só para 2 séries, para o 4º ano e para o 5º ano. Então você também assistindo e resolvendo um desafio que aparece lá, colocando no Facebook da professora Arlene, você vai estar concorrendo a um prêmio matemático que eu vou estar oferecendo. Você vai pôr o seu nome e a sua escola para depois eu, na hora do sorteio, saber para quem eu vou oferecer. Combinado? Então, vamos para a confecção do joguinho e jogar. Um abraço, continua aí. Olha, pessoal, eu já peguei uma folha como essa, recortei, fiz as minhas fichas que estão aqui na minha mesa e agora eu vou embaralhar porque eu não posso reconhecê-las e eu vou começar a regra do jogo. Retirar 3 fichas aleatoriamente, estou retirando 3 fichas, vou virar essas fichas e montar o maior número possível com elas. Então, o maior número que eu consigo montar aqui é o 540. Vocês sabem que com
3 fichas, assim, eu consigo montar 6 números de 3 algarismos diferentes. Por exemplo, 540 é o maior. Já vou até anotar aqui, porque na regra do jogo, o jogador vai pôr o nome dele e vai anotar os números de pontuação dele. Então, o meu aqui no caso, 540. Eu poderia formar outro número, o 405, por exemplo, tá? Com 3 algarismos, assim, eu posso formar 6 numerais diferentes, tá? Então, já montei o 540. Essas 3 fichas que eu usei, eu deixo elas reservadas e vou recolher mais 3. 1, 2, 3. Viro elas para ver o maior número que eu formei agora. 732. Então, o maior número que eu consigo formar com esses 3 algarismos são esses aqui. Anoto, porque são 3 jogadas. 732. E vou juntar essas 3 fichas, reservar também, e vou recolher mais 3. 1, 2, 3. Virando essas fichas, o maior número que eu consegui, 986. Opa, esse número veio bom. Então, vou pôr aqui, 986. Vai sobrar uma ficha, mas não tem problema, a regra do jogo é assim. Eu pego essa que sobrou, junto às outras. Agora, eu vou fazer uma adição aqui para descobrir quantos pontos eu fiz. Se eu estivesse jogando com outra pessoa, ela também ia montar uma adição das 3 jogadas dela para ver quem é o vencedor, quem fez o maior número de pontos. Vamos somar, então. 0 mais 2, 2. 2 mais 6, 8. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Eu não posso pôr o 15 aqui, então nós mandamos aqui na casa das centenas um para a gente somar ali, uma centena, né? Então, olha só, 5 mais 7 é 12. 12 mais 9 é 21. 21 mais 1 que tá ali em cima, 22. Então, eu fiquei com 2.258 pontos. Olha, difícil um jogador ganhar de mim, hein? Porque essa pontuação foi boa. Se alguém jogar aí e ficar melhor que eu, pode mandar um recadinho para mim. Olha, professora, eu ganhei de você. Vamos assim, caprichar, pessoal. Fazer todas as atividades propostas. E aquele desafio lá da aula do 5º ano, eu também espero a participação de vocês lá. É muito legal. Ainda hoje, é impossível que eu estou gravando a aula hoje é dia de Tiradentes, eu estou gravando no feriado de 21 de abril. Mas vocês vão, assim, fazer, assim que a educação enviar essa aula para vocês online, vocês já resolvam, já participam, colocam uma foto do seu cálculo, do seu desafio, e a professora vai estar pegando o seu nome para participar do sorteio. Um grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula.